Bom, pessoal, como próximo passo, a gente vai ver um pouco agora das famílias de anotação, das famílias de nome dos nossos elementos estruturais. Então, a gente começou com a modelagem deles, a gente viu como aplicar a armadura no Revit, nesses elementos estruturais. Agora a gente vai ver um pouco como representar eles em 2D, tá? Vamos começar aqui pela planta da fundação. Se a gente analisar elas, nessa planta de fundação a gente está vendo de cima, né? É uma floor plan. E a gente está vendo todas as lajes do térreo, as vigas baldrame. Até se eu clicar aqui, a gente vai ver são as baldrames, tá? É a laje do térreo, tá? E o interessante é que a gente veja só as fundações realmente, né? E os pilares de arranque, até porque a gente vai ter as structural plans para ver os demais pavimentos, tá? Então, como é que a gente altera isso? Como a gente já viu antes, para as plantas estruturais. A gente vem aqui em Extents, View Range, né? E a gente pode editar. Como, se eu não me engano, a altura das fundações está a 1 metro abaixo do térreo, eu posso passar aqui um plano de corte a 0,3. Esse plano de corte vai passar, então, a 30 centímetros acima das fundações, tá? Mais ou menos, se a gente olhar aqui numa vista, estava 1,20 na verdade, vai passar em torno de 30 centímetros acima, tá? E o que a gente vai enxergar aqui são as sapatas e os pilares de arranque. Se eu quero representar uma planta de forma, não é interessante eu ter essas armaduras aqui aparecendo, né? Ainda mais na forma que elas estão me aparecendo aqui, não são nem as linhas, são as armaduras com o seu tamanho e seu diâmetro por inteiro, né? Fiel à realidade. Bom, eu quero essa planta de forma na escala 1 para 50. Como é que eu posso alterar a escala? Eu venho aqui nessa barra inferior, tá, do Revit, clico aqui, posso alterar para 1 para 50. É uma escala mais usual para se trabalhar, tá? Aí agora, para esconder o elemento, como a gente já viu antes, a gente pode entrar no VG. Então digitem no teclado VG, não precisa dar Enter, é o Visibility Graphics, tá? Aqui a gente vai procurar o Structural Rebar, que significa as barras estruturais, né, a armação, e a gente vai desabilitá-lo. Vamos aplicar aqui, vocês vão ver que sumiu, tá? A gente pode trabalhar no melhor nível de visualização e também nesse nível que nesse padrão que nós estamos, que é o cores consistentes, a gente está vendo realmente o concreto como ele é, né? Mas para uma planta de forma a gente não precisa entregar ele assim, então a gente pode alterar aqui para Hidden Line. O Hidden Line vai nos dar apenas as linhas, tá? Bom, agora o que eu faço? Tenho aqui os meus elementos, posso também ocultar essas elevações, né? Então posso clicar numa delas, selecionar todas as instâncias visíveis na vista, vir novamente com o botão direito, Hide in View Elements, tá? Posso ocultá-los. Agora eu tenho os meus grids e eu tenho as minhas fundações e os meus pilares de arranque aqui representados, tá? Como é que eu vou nomear essas minhas sapatas, tá? Todas elas estão com o mesmo formato, mas caso vocês tenham decidido se aventurar, fazer formatos diferentes, tamanhos diferentes, pode ser que o de vocês esteja diferente. Então, para dar nome, a gente vai vir aqui na aba Annotate, anotação, tag por categoria, tá? Nós vamos colocar uma tag. Quando nós aproximarmos o cursor aqui da sapata, a gente vai ter o nome dela, que foi o nome que nós convencionamos dar, né? Eu posso ter dado o nome sapata 1, posso ter dado qualquer nome, mas eu dei o nome das medidas, 60 por 60 por 45. Então, antes da gente clicar, né? Se a gente clicar na sapata, a gente vai estar aplicando. Vamos dar uma olhada aqui em cima nessas configurações, tá? Eu gosto sempre de desmarcar o líder. O líder é a linha, nesse caso ela é invisível, que vai atachar, digamos assim, o nome ao elemento, tá? Então eu clico aqui, tirei o líder e eu posso mover esse elemento também, caso eu queira, certo? Bom, se eu der um Enter, deveria repetir o comando, mas eu vou vir aqui, vou repetir o comando, a gente vai ver que a gente vai estar dando o mesmo nome, né? É a mesma sapata.
posso clicar, mas ainda vamos ver algumas configurações, tá? Então, só para mostrar para vocês, se eu clicar nessa pata, a gente vai ter o nome dela aqui, 60 por 60 por 45. Bom, mas ainda não é o ideal para nós representarmos numa planta de forma, né? O que a gente precisa para representar essa sapata? Tanto as medidas dela, ok, né, o nome dela, quanto o número dessa sapata, se essa aqui vai ser a S01, S02, S03. Então, como é que a gente pode editar isso? Essa edição, ela é feita na família de anotação, tá? Então, vocês cliquem aqui na família que vocês acabaram de colocar em Edit Family, editar família, tá? O que o Revit vai nos apresentar aqui? É um label que foi adicionado já, é uma família padrão do Revit, né? Desse template que veio, que a gente está usando um template do próprio Revit. E nesse label, se a gente clicar aqui em editar label, a gente vai ter o type name. O type name é o nome que fica aqui, 60 por 60 por 45, quando a gente tá editando o elemento, né? Vocês já viram. Se eu quiser colocar um nome S01, S02, S03, eu vou precisar de um novo parâmetro, de adicionar mais um parâmetro aqui para que o meu nome fique completo. Então vamos pensar, se eu quero colocar sapata 01, o interessante é que eu coloque o nome em cima das medidas, né? Como que a gente pode colocar esse nome? Bom, quando a gente vem aqui na fundação, vocês podem ver que ela tem alguns parâmetros de identidade, tá? Dados da identidade. Imagem, comentário, marca, tá? Talvez em português, se alguém estiver usando em português, esteja um pouco diferente esses nomes, tá? Mas quando eu venho aqui na minha família, esses nomes que eu mostrei para vocês, por exemplo, a marca, ele é único para cada elemento, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, S01, quando eu clicar, ele é S01. Quando eu clicar na outra sapata, ele não tem a mesma marca. Se eu colocar S02, ela tem uma marca diferente, tá? Então eu posso ter a S01, a S02, e eu posso distinguir as minhas sapatas assim, tá? Então, voltando aqui para a edição da família, se eu quero que cada família seja diferente, eu clico aqui nesse label, né? Clico aqui em editar. Se eu quero que cada sapata seja diferente, o que eu posso colocar? A marca. Então, eu clico aqui na marca, insiro ela, tá? Vou puxar ela para cima, para ficar acima do nome, tá? Vou clicar, agora a gente vai ter que analisar. Sample value é o valor de exemplo, né? Então, o valor de exemplo para o nome de uma sapata seria o S00, por exemplo. Tanto faz, esse nome não vai aparecer. Tá? Vou dar um apply aqui para vocês verem como é que vai ficar. Ficou um ao lado do outro. O nome e o label. No nome da sapata não é comum a gente ter um prefixo nem um sufixo. Mas o nome não vai ficar na mesma linha do tamanho, né? Então eu clico aqui em break ou intervalo, tá? Aplico e agora o nome vai ficar sobre o tamanho, tá? Aqui em relação ao tamanho eu posso deixar exatamente como tá. Se vocês tivessem dado outro nome para a sapata, como por exemplo 60 por 60 centímetros concreto armado, e vocês não quisessem que essas informações aparecessem, vocês poderiam ter utilizado outra categoria para nomear essa sapata, como por exemplo a categoria de comentários, tá? Que ela ficou visível aqui junto com a marca, lembram? Então vocês podem utilizar diferentes caixas de texto, né, para expressar a informação que vocês querem, tá? Eu vou usar aqui daqui, a gente pode colocar um valor qualquer, 000, por exemplo, tá? Vou dar OK. Tanto faz, podia ficar como estava, tá? Vamos carregar agora para dentro da nossa família para ver o que vai acontecer. Então, load into project. Quando eu clico para carregar, eu tenho duas opções. Eu posso sobrescrever essa versão ou sobrescrever com os novos parâmetros. Eu vou clicar em sobrescrever com os novos parâmetros porque eu quero substituir, né? Então, olhem como é que vai ficar. Vai ficar o nome da nossa sapata com o tamanho. Agora, essa é uma sapata que pode ser identificada na nossa planta de formas, tá? Se eu vier aqui em Annotate, Tag by Category, a próxima sapata que eu for nomear também já vai sair pronta, né? Clico nela aqui, posso puxar para o lado, tá? E
E se eu clicar novamente, né, em Tag by Category, na verdade ele nem saiu do comando, eu posso vir aqui, clicar na próxima. Aqui eu ainda não dei o nome S03, né? Então eu clico na minha sapata e vou dar o nome S03. Tem que nomear uma a uma individualmente? Sim, porque uh, eu, por exemplo, desconheço uma forma de nomeá-las automaticamente, né? Então eu opto por nomeá-las conforme a ordem que eu acho melhor, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Bom, mas ainda não esgotamos o assunto aqui da nossa família de anotação de nome de sapata, né? Ainda estamos no nome da sapata, ainda temos o nome do pilar, o nome da viga, o nome das lajes, tá? Posso voltar aqui para minha família e vocês vejam aqui que quando nós inserimos dentro da nossa fundação, ela está saindo dentro do elemento estrutural, né? Aí toda vez nós temos que vir aqui, mover. Tem um jeito de deixar esse processo um pouco melhor, que é referenciando esse nome ao elemento. Tá? Como é que a gente faz isso? Novamente, vamos usar o VG. Clique em VG. Annotation Categories, categoria de anotação. E a gente pode ligar o Reference Plane, plano de referência. Ligando os planos de referência, é como se ele mostrasse onde a família vai ser inserida. Então, nesse encontro dos dois planos, coincide exatamente com o centro do nosso elemento estrutural. Então, eu posso puxar aqui para o lado, por exemplo. E agora, as famílias que eu adicionar vão ser inseridas, né? Posso puxar um pouco mais para cá também, tá? Vão ser inseridas nessa posição, nesse quadrante, digamos assim. Posso mudar a orientação do texto? Claro, posso colocar ele para a esquerda, posso o alinhamento vertical, posso mudar top, middle, bottom, tá? Então, aqui o alinhamento da esquerda eu acho que é o mais sensato se fazer. A gente pode vir aqui, load into project, carregar. E aí, novamente, nós vamos sobrescrever. Agora vejam, as nossas famílias já saíram para o lado certo. Claro que como eu tinha inserido antes, elas não ficaram exatamente numa posição favorável, né? Vamos aplicar uma aqui para ver como ficou com a atualização. Ó, ela ficou nesse canto, tá? A gente pode mover ela mais para cá, enfim, como acharem melhor, tá? Vou apresentar agora mais uma informação em relação às famílias, que a princípio eu vou passar só aqui nas fundações e ela pode ser usada para as demais também, tá? Digamos que na minha planta de fundação eu não queira ver, ver nome e tamanho. Eu vou precisar criar outra família só com nome, só com tamanho? Não necessariamente. A gente pode fazer tudo dentro da mesma família. Então, vou selecionar essa família que a gente já tinha criado. Vou vir aqui em Edit Label, tá? Por exemplo, vou pegar o Mark e vou excluí-lo, tá? Vou dar OK. Excluindo o Mark, eu posso criar um novo label aqui na aba Create. Venho até o label, clico aqui, nesse alinhamento, por exemplo. Aí eu seleciono o nosso Mark. Tá? O nosso Mark, como antes dei o nome S00. Ok? Vou dar um alinhamento dele para a esquerda. Tá? Vou puxar nossa caixa aqui para ficar no mesmo alinhamento. Bom, o que eu observo agora? Eu tenho dois labels diferentes, né? Um label controla o tamanho, o nome, e o outro controla a numeração, a sequência das nossas sapatas. Bom, agora eu preciso trabalhar de uma forma que ou esse nome e essa numeração apareçam ao mesmo tempo, ou apareça só um, ou apareça só o outro. Como é que eu vou fazer isso? Clico aqui no primeiro, no Mark. Aqui ele vai me dar algumas propriedades, tá? Desse Mark. E uma delas é aqui a visibilidade. Se vocês clicarem aqui, vocês vão deixá-lo não visível, tá? Mas se vocês clicarem neste quadrado aqui ao lado, assim como para muitas outras famílias no Revit, vocês vão poder criar um parâmetro de visibilidade, associar um parâmetro a essa família. A gente pode clicar aqui em um novo parâmetro e, por exemplo, dar o nome de numeração sapata. Tá? Numeração sapata.
Vou colocar aqui como um parâmetro de tipo, pode deixar assim, um parâmetro de família e vou dar OK. Então agora a visibilidade do nosso nome de sapato está atrelada a esse parâmetro. Calma que a gente vai por partes e vocês já vão entender tudo. Agora eu posso pegar o meu outro parâmetro, que inclusive eu vou aumentá-lo aqui um pouco, e também vou fazer o mesmo processo. Clico aqui, vou criar um novo parâmetro e vou colocar como nome sapato. Tá? E vou dar OK. Dando OK, vocês vão ver aqui que ele está atrelado a um parâmetro. Tá? Como é que eu vou trabalhar isso agora? Bom, aqui nas propriedades da nossa família, a gente tem o Family Types e o Family Category and Parameters. Aqui no Family Types, ele já me traz um padrão que seria com os dois elementos ativos, né? O que eu quero? Eu quero um elemento que os dois estejam ativos, eu quero um que apenas o nome esteja ativo, e eu acho que o tamanho é irrelevante estar ativo. Tá? Então eu vou criar aqui, quando a gente tem essa folha em branco com esse asterisco laranjinha, é sempre para criar um novo no Revit, tá? Então, acho que você já sabe. Mas vou clicar aqui em um novo tipo e vou colocar como nome completo. Tá? Nome completo. Dou OK. No nosso nome completo, então, a gente já está com as informações. Os dois parâmetros vão estar visíveis. Agora eu venho aqui e clico em novo tipo. E eu vou colocar como nome simples. Dou OK. No nome simples, olha, ele já está me trazendo os dois itens marcados. Eu venho aqui e desmarco numeração sapato. Tá? Vamos conferir. Nome completo, os dois marcados. Nome simples, apenas um marcado. Tá? Vou dar OK. Posso carregar novamente para o meu projeto. E vou sobrescrever. Agora, cliquem aqui para vocês verem o que aconteceu. Quando eu estou com a minha família selecionada, eu posso vir aqui nas propriedades dela e eu vou ter duas opções de como nomear ela, né? Se eu clicar em nome simples, eu vou estar só com um elemento, que inclusive eu cliquei no errado. Se eu tiver com o nome completo, eu vou estar com os dois, com o nome da sapata e a numeração. Vamos voltar aqui na família, que eu fiz algo errado. Aqui no Family Types. Aqui. No nome simples eu quero numeração e não o nome da sapata. Tá? Perdão. Vou dar OK. E a gente já viu que esse nome aqui ficou um pouco afastado, né? Então vou aproximar. Vou carregar novamente e sobrescrever. Vejam só. Esse aqui está como nome completo. Se eu clicar em nome simples, vai ficar só com a sapata. Tá? É o nome completo. Vamos apagar esses aqui que a gente já tinha aplicado e vamos aplicar de novo. Olha só. Annotate, tag by category. Se eu clicar aqui e trocar para um nome completo, ele vai dar as duas informações. Se eu trocar para nome simples, vai me dar só uma das informações. Tá bem? Então, é assim, basicamente, que a gente vai nomear os nossos elementos estruturais. Agora, para os próximos, vocês já devem estar imaginando como é que funciona. Até vocês devem estar imaginando do porquê, por exemplo, aqui no térreo, eu escolhi dar o nome dos pilares 20 por 20. Porque quando a gente vai criar a nossa planta, a gente normalmente coloca o nome dos pilares 20 por 20. Coloca P1, 20 por 20. Coloca V1, 20 por 40. Sabe? A gente não coloca centímetros. A gente não coloca viga 20 por 40 centímetros, concreto C25. Tá? Então, foi mais ou menos seguindo essa lógica que eu pensei que seria melhor a numeração. Tá? E agora vocês podem terminar aqui de numerar. Tá? Vamos fazer junto. A princípio, eu acho que eu vou deixar apenas a primeira sapata com as medidas, tá? E as demais eu vou deixar só com o nome. Tá? Tem uma outra informação, né, que a gente pode vincular, que aqui é taguear, né, ou dar nome a todas ao mesmo tempo. Aqui é uma categoria e aqui é dar todas. Posso selecionar qual eu vou querer. Então aqui, como eu só tenho Structural Foundation, seriam as sapatas, né? Ele vai me dar aqui três opções. Ó. Cliquem aqui, nome completo, nome simples. Eu vou querer um nome simples, então podem dar OK e o próprio Revit vai nomear todas elas, tá? Aqui nós temos que, claro, dar o mark, né? Então,
podem seguir a ordem e colocar o mark. Bom, tô voltando aqui então com todas as nossas sapatas nomeadas, como vocês podem ver, tá? Vocês podem conferir como ficou. Agora que a gente viu, assim, com bastante detalhe, como colocar as tags nas sapatas, vamos passar para os pilares, tá? Aqui na minha família eu posso fechar ela, tá? E posso salvar se vocês quiserem. Eu não vou salvar, mas vocês podem ficar à vontade de salvar. E agora nós vamos passar para os pilares. Então, para os pilares, eu acho que é mais interessante a gente trabalhar com plantas estruturais para as nossas formas, né? Vamos vir aqui então no pavimento térreo, tá? Começar por ele. Os pilares que a gente tem no térreo correspondem a esses pilares de arranque, né? Lembrando que estamos olhando as plantas estruturais de baixo para cima. Então, o corte ele vai se dar aqui. E a gente vai ver aqui no térreo os pilares de arranque, certo? Novamente, eu vou colocar a minha visualização como Hidden Line, tá? Eu vou colocar no nível alto e vou deixar na escala 1 para 50, tá? Bom, vamos começar aqui com selecionando todas as nossas... Selecionando todos os nossos... as nossas elevações, tá? Visíveis, e a gente pode esconder, tá? Não excluam, por favor. Se vocês excluírem, vocês vão estar excluindo as elevações criadas aqui embaixo, tá? Vocês só escondam. Depois vocês podem ligar novamente clicando aqui na lâmpada, tá? E aí vocês podem ligá-las novamente, tá? Bom, uma planta de formas ela é entregue com a localização, com os nomes dos elementos, com medidas, né? Ela não é entregue com armaduras, né? Como a gente tem aqui. Então, o primeiro passo é a gente ir até o VG para esconder essas armaduras. Então, Structural Rebar, clica aqui, dá OK, vamos esconder as armaduras. Agora vamos clicar aqui nesse... Bom, essas famílias aqui de direção de laje, a gente pode tanto deixar como não deixar. Como eu vou trabalhar agora com os pilares, eu vou deixar por enquanto, tá? E depois a gente vai ver o que vai fazer com elas. Então, eu quero nomear os nossos pilares. Mesmo procedimento. Tag by category. Chego próximo ao pilar e ele vai me dar a indicação, tá? Nesse caso aqui está me dando ela angulada, a gente vai poder mudar isso depois, tá? Vamos clicar nela. Então, o pilar, assim como a sapata, também tinha o mark, tá? Que a gente pode dar o nome para ele a partir disso. Vamos já deixar um mark pronto aqui, P01, tá? E vamos clicar na família, vamos editar a família, tá? Novamente, vou vir aqui no VG da família, categoria de anotação e vou ligar os planos de referência, tá? Bom, vamos... A nossa tag está rotacionada, vamos rotacionar ela. Vocês percebam que quando vocês clicarem aqui para rotacionar, quando vocês chegarem no ângulo de 90, ela vai dar uma travada, tá? E aí significa que está certo. Tá? Para os nossos pilares, diferente da sapata, eu vou querer dar o nome e as dimensões de todos. Então eu não vou criar visualizações, criar dois labels, eu vou diretamente criar os dois parâmetros no mesmo label, tá? Então eu vou editar o label e puxar aqui o mark. O mark vai ser, eu vou puxar ele para cima, clicando aqui, né? E o valor dele vai ser, por exemplo, P00, né? E o tipo dele vai ser, vou deixar o valor de exemplo 000. Clico aqui em intervalo para colocar um espaço entre eles e está feito, tá? Onde eu vou querer posicioná-lo, bom, vai depender um pouco do espaço que a gente vai ter disponível, né? Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui. Então, vou carregar para dentro do projeto, como a gente já fez antes. Vou sobrescrever, tá? E aqui está o P01. Vamos nomear esse aqui, por exemplo, como o P02, tá? P02. Tá? Ali no mark.
Agora eu venho na anotação, por categoria, P02. É simples assim, tá? Agora eu vou deixar com vocês, então, vocês podem nomear os próximos pilares, colocar na posição que vocês acharem mais adequado. Se vocês colocaram no mesmo lugar que eu, aqui nos eixos, vocês não vão ter problema com eles, porque todos vão encaixar bem, tá? Os 12 pilares. Se vocês quiserem salvar essa família, bom, ela é muito simples de fazer, mas se vocês quiserem salvar numa biblioteca própria, fiquem à vontade, eu vou fechar aqui e não vou estar salvando, tá? Agora para as vigas, não, para as lajes, vai ser o nosso próximo tema e vamos pensar o que a gente precisa de uma laje. Para uma laje a gente precisa o nome dela, como por exemplo L01, e além do nome a gente precisa saber a espessura, né? Em alguns casos a gente precisa saber, além da espessura, a elevação que essa laje está. Tá? Mas vamos começar com nome e espessura. Então, vou vir aqui, taguear pela categoria da laje. Tá? Clicando aqui, não temos nenhuma família carregada para dentro da laje. Ele pergunta se eu gostaria de carregar uma família. Então, não vou carregar. O que eu vou fazer é duplicar essa família dos pilares aqui, que a gente já tem. Tá? Então, eu posso clicar nela aqui, editar a família. E eu vou já vir aqui e vou salvar como, tá? File, Save As, família. E posso salvar, por exemplo, como tag de laje, de nome, tá? Salvo com esse nome. E agora sim eu estou trabalhando com a laje. Tá? Bom, eu gosto muito de trabalhar com a laje com uma representação dela redonda. Não sei se vocês gostam também, mas a gente pode criar formas aqui dentro também, tá? Então, basicamente, eu já tinha dado o nome das lajes como, por exemplo, 10, né? Já pensando em como o nome da laje podia ser. Então aqui, a gente pode vir aqui e criar uma forma na família. Uma forma através de uma linha, tá? Por exemplo, um círculo, tá? Como é que eu faço? Clico no círculo, venho aqui, aumento ele. Vamos fazer aqui por teste primeiro, ver se tá bom, tá um tamanho desejável. Vamos puxar isso aqui tudo, mover. Vamos mover isso aqui tudo bem pro centro aqui, tá? Vamos deixar no centro também e vamos mover isso aqui pra cá. Tá bom. Eu gosto de um círculo e eu acho que a gente pode fazer também uma linha no meio, para separar. Então vamos criar uma linha aqui, né? Selecionamos a linha, podemos criar uma linha do tamanho que a gente desejar. Tá? Vamos carregar para dentro para ver o que deu. Tá? Eu ainda não vinculei, né? Então eu preciso vincular, na verdade, a laje. Como é que eu faço isso? Bom, para a fundação e para o pilar, a gente já carregava uma família, clicava neles e já estava nomeado. Né? Já era uma família vinculada à categoria de pilares, à categoria de fundações. Aqui não, como a gente não tinha nenhuma, a menos que vocês carreguem de uma biblioteca própria, a gente precisa vincular essa família a uma categoria. Como é que a gente faz? Vem aqui nesse ícone, categorias da família e parâmetros, tá? E vai selecionar. Bom, aqui já estamos com a estrutura, né? Então já está um pouco filtrado. E a gente vem aqui em floor tags, tá? Seriam as tags de piso. E dá OK. Agora. Bom. Tive um problema de compatibilidade aqui, vou tentar resolver. Qual foi o problema de incompatibilidade? Que eu carreguei antes para dentro do projeto e aí eu acabei alterando o nome da tag de pilares para tag laje. Se vocês verem aqui, vai estar a tag laje como essa mesma aqui, vai estar diferente, tá? Então, não tem problema, tá?
O que a gente só precisa fazer? Vocês vêm aqui e salvam ela com outro nome. Por exemplo, só coloquem tag, enfim, o nome que vocês quiserem. Aí sim vocês carregam para dentro do projeto quando ela estiver pronta. Tá? E aí chegando no próximo aqui, a gente vem em Annotate, Tag by Category, e aí sim, chegando no próximo laje, a gente pode inserir. Essa laje aqui a gente precisa dar um mark para ela, então eu vou dar, por exemplo, L01, tá? E olha como vai ficar puxando aqui mais pro lado, como eu gosto de representar a laje, que é o nome em cima e a espessura embaixo dela, tá? Venho aqui, nessa aqui vou dar o nome L02, nesta o nome L03, nesta aqui o nome L04, tá? Venho novamente Tag by Category, e coloquei a tag em todas. Vou estar puxando aqui pro lado por enquanto, tá? Então, essas seriam as tags de pilar, fundação e lajes, tá? O próximo passo é a gente criar a tag das vigas, tá? Vamos ver como faz isso.